Hoje falamos sobre como o consumidor pode se defender das fraudes na hora de comprar combustíveis nos postos. A gente já relembrou aqui a reportagem do Fantástico e depois que ela foi exibida, 2 postos de gasolina foram fechados aqui no Rio de Janeiro, vendendo menos combustível do que a quantidade que aparecia no painel. Funcionários da Agência Nacional do Petróleo, técnicos do Instituto Estadual de Pesos e Medidas, o IPEM, e policiais civis chegaram cedo a esse posto na Gardênia Azul, na Zona Oeste. Todas as bombas, com exceção até agora do GNV, apresentam indícios de manipulação na placa eletrônica. Diante disso, eu determinei a apreensão de todas essas placas e o lacre de todas essas bombas. Amostras do combustível também foram recolhidas para análise. O dono e o gerente não estavam na hora da inspeção. Este é um dos postos no Rio que apareceram na reportagem exibida no Fantástico. Aqui, o roubo chegou a 12%. Isso significa que para encher um tanque de 50 litros, o consumidor é roubado em 6 litros. A fraude é feita por equipamento eletrônico, acionado por um controle remoto. Uma fraude parecida já havia sido constatada pelo IPEM há 2 anos no Rio. Estas fotos mostram que o equipamento usado para reduzir a quantidade de combustível vendido não era tão sofisticado como descoberto agora. Também houve vistoria em outro posto na estrada do Gabinal, em Jacarepaguá. Segundo os peritos, todas as bombas tinham sinais de adulteração. E numa delas, eles verificaram que o painel indicava uma quantidade de combustível maior do que chegava até o tanque do carro. O gerente foi preso. O gerente do posto trazido aqui para a Delegacia de Serviços Delegados foi indiciado e vai responder por estelionato. A pena pode chegar até 5 anos de prisão. A Agência Nacional do Petróleo informou que vai abrir um processo administrativo para que sejam apuradas responsabilidades nas fraudes. Mas esses 2 postos já foram reabertos, né? A pergunta que fica é como é que eles podem voltar a funcionar depois de uma denúncia dessas, né, Aurélio? A expectativa que se tinha era que durante a investigação eles continuassem fechados, mas a Justiça teve uma decisão diferente, né? Como é que a ANP avalia isso? Eu sei que pode causar uma certa frustração ao consumidor, a nós também causa. A nossa legislação, ela nos permite fazer a interdição cautelar. Uma vez apurada, uma vez tirada o equipamento fraudulento, ou uma vez retirado aquele combustível adulterado, a legislação permite que se volte. Para isso, nós abrimos um processo administrativo, onde vai ser apurada a responsabilidade. Possivelmente, eles vão levar uma multa que ela pode ser agravada com outros elementos, que vai de 20 até 5 milhões de reais. Nesses casos, os nossos jogadores costumam ser bem duros com os antecedentes e as agravantes para que essa multa seja exemplar. E o importante dizer é que a ANP tem que seguir o processo administrativo e tem que seguir o devido processo legal, né? Só a título de informação, a gente já, ao longo desse ano de 2011, nós revogamos o funcionamento de 29 postos, que não vão mais poder funcionar e vão ficar, esses empresários, todos os empresários sócios desses postos, não poderão trabalhar no comércio ou na atividade regulada pela ANP nos próximos 5 anos. Via de regra, essa turma nunca volta, né? Então a ANP está atenta, está atuante. Infelizmente, você tem saídas legais que permitem que um ou outro posto volte a funcionar. É isso justamente que eu quero entender, porque um posto de gasolina não é uma concessão da ANP, é um negócio privado. Então, como evitar que esses empresários continuem, né, no setor? O que o sindicato diz sobre isso? Bom, não é bem assim, né? Quer dizer, nós temos que cumprir toda uma legislação para poder funcionar, porque senão nós podemos, inclusive, ter o nosso registro cassado, né? Como esses 29 que ele acabou de citar aqui. Como o Aurélio disse, quer dizer, tem o rito processual normal que tem que ser adotado, mas o posto tem que cumprir todas as obrigações que a legislação permite e cada ano ela endurece cada vez mais. Infelizmente, muitas vezes as pessoas vão na brecha da lei, né? E a brecha da lei, às vezes, acaba criando essas quadrilhas que nós vimos aí no Fantástico no último domingo. O que tem que se fazer na verdade, uma fiscalização mais intensa, né? E aí não é só a Agência Nacional de Petróleo, né? Não é só o Inmetro. Nós temos o Ministério Público, os PROCONs municipais, nós temos secretarias de fazenda, quer dizer, nós temos diversos órgãos que podem justamente ajudar e atuar dentro do setor. Sem falar no consumidor. Sem falar no consumidor. Também tem que fazer a sua parte, né?
É outro problema que afeta diretamente o consumidor em relação à qualidade do combustível. A lei permite uma mistura de 20% de álcool na gasolina, mas fiscais já flagraram a mistura de até 60% de álcool etanol. Nesses casos, se o carro não for bicombustível, fica mais fácil perceber porque o motor apresenta problemas. Mas e se o carro for bicombustível? Será que dá para perceber essa diferença no rendimento? Perguntar para o Flávio, que é o nosso engenheiro aqui hoje. O que acontece? Bem, a potência do carro não fica alterada, muito pelo contrário. Normalmente eu tenho o carro com maior potência com combustível álcool. Então, quando eu boto mais álcool na mistura de gasolina, o dono do carro não percebe isso. O que ele vai perceber vai ser uma diminuição da autonomia do carro. Quer dizer, quantos quilômetros ele conseguia rodar e agora ele vai rodar menos. Só que ele só vai ter essa conta se ele realmente tiver essa conta sendo feita ao longo da vida do carro. Quer dizer, se ele não tiver controle, ele nunca vai ter ideia de que quanto foi lesado nessa conta, né? Então é no bolso, realmente. Basicamente é no bolso que vai pegar. E aí ele vai ficar imaginando, será que eu fiquei muito no engarrafamento? Será que eu, gastei mais combustível do que pensei? Nunca vai pensar que foi lesado, né? Fica muito mais difícil hoje, né? Até porque os carros com sistemas eletrônicos modernos conseguem, entre aspas, mascarar muito bem isso. Então o carro funciona muito bem, pega muito bem, tudo funciona perfeito. Ele não tem como isso. Se ele não tiver realmente um cálculo de controle de combustível, de quilômetro rodado, vai ficar difícil. E eu acho que cada vez fica mais difícil para o consumidor lutar com esse tipo de ação. Porque são ações assim, muito bem pensadas, né? E ele fica lá refém de uma continha no máximo. Não tem muito jeito. Nem a longo prazo isso pode dar problema. Do carro que é bicombustível, não. O carro bicombustível, não. Já o que não é, quais são os prejuízos? Eu tenho um excesso de álcool no combustível e eu posso gerar desde o mau funcionamento até corrosões em partes que não são ali preparadas para tal, né?